Desafio de Code, dia 29 de dezembro, então vamos pro código. Hoje é o dia que a criança chora e a mãe não vê, né? Veio um hard aí. E olha que esse exercício, ele é bem tenso. Então, para explicar, decidi mudar um pouco a abordagem. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou colocar já o código e vou tentar explicando a solução ao invés de construir e implementando junto com vocês. Mas primeiro vamos só entender o problema. O nome do problema é String Compression 2. Ou seja, no Lead Code às vezes tem essa versão de 1, 2, 3 e por aí vai, que normalmente eles vão dificultando conforme vai aumentando o número, né? Então, essa é a ideia. Então, provavelmente existe o String Compression 1 e esse 2 é uma versão piorada do exercício anterior. Então, vamos ver aqui. Run Length Encode é uma string, uma compressão de string, é um método de compressão de string que funciona trocando os caracteres consecutivos, repetido duas vezes ou mais, pela sua concatenação e a quantidade de vezes, no número. Então, por exemplo, aqui, para comprimir A, B, C, 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 ele vai pegar os A's, ele vai pegar os repetidos e vai colocar a primeira letra e depois a quantidade. Então, aqui tem dois A's seguidos, vai ficar A2. Aí, como só tem um B, ele vai manter um B apenas, não vai botar B1, não precisa. E no caso do C aqui que tem 3, ele vai colocar C3. Então, se você for ver aqui essa string, ó, A, B, C, 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 ele vai virar A2BC3. Então, isso é uma forma já de comprimir. Ele vai pegar os caracteres consecutivos que vão indo, ele vai transformar isso tudo num caractere mais a quantidade, né? E aí, por exemplo, pode ir até 10, enfim. Mas, claro, conforme o número vai aumentando o número de caracteres, só que o número nunca vai ser maior do que os caracteres consecutivos, né? O número está na base 10 e os caracteres é um depois do outro. Então, se for 10, por exemplo, que é apenas dois dígitos, com as, né, vai ser já 10 as seguidos. Então, sempre vai ser menor. Então, sempre vale a pena transformar em número. Mas beleza. Aí ele só está avisando aqui, né? Note que para esse problema nós não estamos adicionando um depois dos caracteres para os caracteres solitários, né? Que estão apenas um. Então, dado uma string S e um inteiro K, você precisa deletar no máximo K caracteres de S, tal que um length encode, tal que o tamanho, né, da versão encodada de S seja o menor possível. Então, ou seja, eu tenho esse caractere aqui, ele tem essa versão encodada que é assim, né? Então, A, B, C, 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 eu removo, ele encodado fica assim. Aí ele te diz que ele te dou K, né, um valor K, que é uma quantidade de caracteres que eu posso remover. E ao remover, eu consigo transformar a string menor, né? Não necessariamente menor, mas enfim, a ideia é que eu vou remover de forma que a versão encodada seja o menor possível. Então, por exemplo, aqui nesse no A, B, C, C, C. Se eu remover o C, digamos que eu possa remover apenas um caractere. Se eu remover o C, não vai aumentar o tamanho, porque ao invés de ser 3 aqui, vai ser 2. Vai continuar o tamanho, o mesmo tamanho. Se eu remover o A, aí vai diminuir, porque ao invés de ficar 2, vai ficar A, B, C3. Então tá de boa. E mesma coisa se eu remover o B simplesmente vai sumir aqui. Então, se eu remover o A ou remover o B, eu vou diminuir em um caractere o resultado aqui. Então a ideia é essa, eu quero remover de forma que eu diminua a versão comprimida da string. E claro que tem caracteres que faz mais sentido remover do que outros, né? Então vamos ver aqui outro exemplo que dá aqui, né? Que é A3, B, C3, D. Eu posso remover dois caracteres. Rapidamente eu consigo ver que os dois caracteres vai ser o B e o D, porque estão sozinhos. Então eles sozinhos já somem na versão comprimida, enquanto os que tem 3 aqui não diminuem nada, né? Porque vai ficar 3 vai virar 2. Se tivesse 2, aí ia diminuir um caractere. A mesma coisa, por exemplo, se tivesse 10, ao tirar um, de 10 ia virar 9, então ia sumir um caractere também. Mas se tivesse 12, 13, já não ia. Se tivesse 100, ao tirar um, ia ficar 99, ia perder um caractere também. Mas se tivesse 101, 102, não vai perder o caractere. Então, quais são os caracteres que são chaves para a gente? Aqueles que tá ou que tem um só, ou aqueles que estão exatamente na dezena, que ao subtrair, né, o diminui um dígito, mas no caso tá na potência de 10, né? Então, seria o que tem frequência 1, ou tem frequência 10, ou tem frequência 100, ou tem frequência 1000 e por aí vai. Esses são os que vão diminuir.
Isso já de cara, né? Claro que pode ter uma configuração que não vai ter que diminuir nenhum, por isso que esse problema é hard, que não é só ver esses caras e tirar, porque às vezes vai fazer sentido eu tirar, por exemplo, imagina se aqui esse CCC aqui fosse A. Seria vantajoso eu tirar o B ao invés do D aqui, porque eu ia juntar os A's com esses A's aqui, e aí toda essa stringona ia virar uns A's consecutivos e ia diminuir bastante. Então ia diminuir bem mais do que uma unidade. Enquanto se eu tirasse o D aqui, ia diminuir apenas uma unidade. Então, esse problema é errado por causa disso, porque existem diversas combinações, diversas formas de você ver o problema e tirar o caractere para que mude. E eu não posso testar tudo, não posso ficar pegando todas as possibilidades de tirar, tipo, tirar o primeiro, o segundo, o primeiro, o terceiro, o primeiro, o quarto, e enfim, ficar testando isso não dá. Até porque, vamos ver aqui, ó, o K vai até 100. Então, a combinação ali de 100 com 100, tipo, enfim, né, muitas possibilidades de organizar. Então, não passa do tempo. Aí, esse problema em si, pelo esse formato, quando geralmente tem que testar combinações de forma esperta, é programação dinâmica. Muito, muito rapidamente, assim, tipo, um lado meu grita, assim, como eu já tô com experiência com isso, às vezes eu olho assim, você tem cara de programação dinâmica. De alguma forma, você vai ter que reutilizar a solução do problema numa versão menor, conseguir aprender com o que foi feito na versão menor e reaproveitar para que resolva a versão maior. Aí, ó, a gente pode ver aqui, por exemplo, quando os problemas são mais complicados, já até deixei aqui aberto, o LeetCode dá dicas. Então, deixa eu minimizar essas aqui. Aí a primeira dica já é aqui, use programação dinâmica. Então, tipo, beleza. Caso você fique na dúvida, não sabe nem como começar, ele já te dá a primeira dica, ó, é pela programação dinâmica. Aí, programação dinâmica, eu não vou entrar muito em detalhe aqui, porque essa já é uma programação dinâmica difícil. Mas programação dinâmica, geralmente você tem que definir o estado do seu problema. O que seria isso? No problema anterior, quando a gente viu lá que usou programação dinâmica simples, lembra que pela recursão eu conseguia salvar no memorization para poder reaproveitar? O que eu usava na chave lá do memorization é o estado. Então, quando a gente pega um problema e vai dividir, a gente meio que define o problema com base em alguns valores, e esses valores a gente chama de estado do problema. Então, para essa programação dinâmica, a gente pode pensar no estado como o seguinte: o tamanho, né, da string, começando do zero até o final, esse seria um estado. Então, por exemplo, primeira versão do problema, só o A, depois A, depois B, depois C, por aí vai, até chegar no final. Mas o outro estado complementar também seria o K. Quantos caracteres eu posso remover? Por quê? Se a gente vier com zero, o K igual zero, que é o caso base, o resultado é simplesmente a versão comprimida, porque eu não vou tirar ninguém. Então a gente já tem o resultado do caso base, isso é bom. E quando o K já é on, aí já consegue já, tipo, com K igual a 1, talvez testar em cada cenário, conforme a string vai aumentando, se faz sentido manter ou não. Então, como é que ficou aqui, né, a programação dinâmica? Então, o estado ficou. Tanto que aqui, se a gente for ver aqui, né, aqui eu estou pegando dos fors, né, mas aqui, a DP, que é Dynamic Programming, abreviado, ele vai ter dois índices, onde a linha vai ser onde eu vou, o range, né, que eu vou considerar da string. Então, no caso, no zero vai ser apenas essa, no 1, quer dizer, aí no 2 vai ser aqui, no 3 a gente vai começar indexado por um mesmo. Então, um vai ser apenas o primeiro caractere, aí o 2 vai ser os dois primeiros caracteres, três primeiros caracteres, seria meio que a quantidade de caracteres mesmo, né? E o zero seria zero. Então a gente pode criar aqui iniciando todo mundo com zero, mas como for entrar no for, a gente vai fazer um for, né? Começando aqui do um, que é por apenas um caractere, e o J aqui a gente vai definir de acordo com quantos caracteres a gente pode remover. Mas aqui eu coloquei um end, porque tem dois limitadores, né? Ou pela quantidade de caracteres que eu posso remover, porque não tem. Eu não sei se tem alguma restrição aqui dizendo que o M vai ser sempre menor, né, do que o I. Eu acho que nem tem. O K, assim, o K pode ser até o tamanho da string. Então, se o K for o tamanho da string, claramente, né, o menor vai ser zero, porque ele vai tirar todo mundo. Mas é isso, o K ele pode ser até o tamanho da string, ou qualquer valor. Só que aqui eu estou testando por subproblemas. Então, eu vou ir tirando do K até onde eu posso, no máximo que a gente guardou nessa variável M. Ou até o tamanho atual da string, quantos caracteres a gente está pegando. Então, I aqui é quantos caracteres estamos pegando.
E o M seria quantos caracteres a gente pode remover. Então, beleza. Aí como é que a gente vai formular esse problema? A gente pode usar uma... Para cada estado, a gente tem que pensar o seguinte: quais são as possibilidades? Imagina que eu tenha a solução. Ignora aqui, vou escrever aqui. Digamos que eu tenha a solução de todos os menores do que IJ. Então eu estou aqui no momento no IJ e eu já tenho a solução já, né, de todo mundo que está no I-1 e da posição I até o J-1. Então já tem tudo isso resolvido, porque, lembra, programação dinâmica tu vai sempre reaproveitando o anterior e tal. Então, quando a gente vai pensar na modelagem do problema, é bom você pensar como se você já tivesse a solução dos problemas anteriores. E aí, ao definir o caso base, tudo magicamente se resolve, sabe? E no caso base a gente já viu, é apenas a compressão da string. Então, por exemplo, aqui, para resolver nesse caso atual aqui, quais são as possibilidades? Imagina que a string inicial aqui, sei lá, vamos pegar aqui a primeira só para A, B, C, 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 D. Imagina que o I tá, sei lá, aqui, nesse segundo C aqui. E o J já calculei já ir para alguns, né? Tipo, digamos que eu possa tirar até 3 caracteres. Quando eu estou no caractere atual, quais são as possibilidades? Eu posso tirar ele, ou seja, eu posso pegar a minha solução sem o caractere atual com um J a menos, que isso garante que eu vou ter, que eu vou poder arrancar, né, esse caractere depois, ou seja, a primeira opção é eu usar meu J atual e meu valor de J para tirar o caractere atual. Essa é a primeira opção. Isso significa que na programação dinâmica, eu simplesmente pegar o resultado que a gente tem quando esse caractere aqui não existe e com uma opção a menos de descarte, porque isso garante que eu vou ter exatamente uma opção de descarte que eu vou usar, ou seja, o J vai aumentar 1, então, ou seja, o J vai passar a ser esse, e o I é o que eu estou considerando até aquele momento. Então, quando eu tiro, né, exatamente aquele caractere, isso aqui é uma opção. E a outra opção é manter esse caractere. Então, isso ou... Aí, para manter o caractere, quais são as possibilidades? Eu deveria ir montando a string da direita para a esquerda e pegar a solução do que sobrou aqui. Então, por exemplo, imagina que eu considerei essa string aqui. Eu considerei essa string não, esse caractere. Então, eu vou pegar esse caractere aqui, tem um tamanho 1 mais a solução do ij-1, não, i-1j, porque eu não removi, né? Como não removi ninguém, eu posso continuar mantendo com j remoções. Então, a primeira opção seria, deixa eu botar aqui embaixo, que fica mais separado. Ou 1 mais isso, ou a gente junta esses dois, como é o mesmo caractere, a gente vai usando aquela lógica, né? Tipo de só vai subir exatamente um se tivesse acima de 10, né? Então, então vai continuar um mais, ou seja, ou um mais dp e menos 2j, ou mesma coisa aqui, né? Vai ficar como vai ficar C3? Ah, não, minto. O primeiro aumenta apenas um, mas com 2 é o C2, né? Então vai ser 2 caracteres. Aí sim. Aí na terceira parte vai ser 2 caracteres de novo, que vai ficar C3, e vai considerar o resultado do resto. Então a gente vai juntar, né? Então é como se fosse pegar esse C3 e juntar com o resultado do que sobrou aqui. Aí, aí beleza, a gente foi olhando aqui, mas a gente vai olhando enquanto puder. Então qual a outra possibilidade? Seria pegar o resultado. Mas aqui eu vi um caractere diferente. Então qual seria a outra possibilidade? Seria eu remover esse cara e, e juntar com esse caractere aqui, tipo, com a solução removendo esse cara. Então, ao remover esse cara aqui, é a mesma coisa que eu pegar a solução anterior a esse cara.
Então, por exemplo, deixa eu botar o J aqui dentro. Lembrando, né, aqui, ó, o I tá aqui, né? Aí quando a gente pegou ali 1 mais I menos 1, a gente está pegando a solução desse que sobrou aqui, mais 1, que é o caractere atual. Depois a gente andou aqui, pegou esse cara, mais a solução considerando os dois 6. Depois pegou esse aqui, foi I menos 3, né? Que é 2, né? Que é considerando o C3. Aí outra possibilidade seria ou continua mantendo o tamanho do grupo, né? Que vai, o C3 vai continuar existindo, mas vai ser DP I4. Só que é o J menos 1, porque foi um caractere que a gente tirou aqui, né? A gente já está tirando esse K. Então a gente quer pegar a solução do que sobrou aqui, que não tem que sobre um J para poder tirar esse cara, porque senão não poderia ser uma solução inválida. Então isso aqui foi uma possibilidade. Aí outro caractere diferente, então a mesma regra. Então, colocando um caractere diferente, a gente mantém o tamanho do grupo atual, só que a gente vai ver a solução anterior, desde que não tenha usado aquele cara. Então, J menos 2. E vai fazendo isso. Então, por que a gente faz isso? Qual é a ideia, o propósito? Como eu falei antes, o que é mais jogo é o juntar grupos de mesma letra. Então, assim, então a gente vai testar todas as possibilidades. Assim, a gente vai tentar ver. Ah, só considerando essa letra? Agora, e se eu for montando esse grupo? E se eu for removendo o máximo possível para que eu junte, de alguma forma eu consiga juntar com um caractere repetido e diminuir? Então a ideia é meio que essa. Eu vou indo para trás e removendo a letra atual para tentar ver o maior grupo possível. Assim, eu vou testar todas as possibilidades, assumindo do maior grupo possível que eu consigo montar, né? A partir do meu caractere atual, assim, o mais longe que eu consigo ir indo para trás, né? Então imagina esse caso aqui. Se eu tivesse o K3, né? Posso tirar 3 caracteres, com certeza a solução seria tirar esses 3B. Não precisa nem ver o resto. Porque. Se bem que nesse caso. Exatamente, porque teria um A4 aqui, A4. Aí 2 A4 ia virar só um A8. Então já ia tirar 2 a mais, além de tirar os 3Bs, né? Então já seria vantagem. Então, por isso que é uma programação dinâmica difícil, né? Um pouquinho não usual, por conta desse detalhe. De que você tem que marcar para cada estado, você vai ter que ficar indo no anterior, 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 anterior. E, e aí, e ficar removendo até onde puder. Aí, para facilitar, eu fiz uma animação aqui, né? Eu achei esse site que eu achei bem interessante. Ele é chamado Algorithm Visualizer. Aí tem uma, enfim, tem uma biblioteca que ele printa matrizes, array e tal. E ele tem funções que marca também, né? Tô com marcadores. Então, então é bem útil. Eu já criei aqui um exemplo, o primeiro caso aqui, né? Do A, B, C, 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 D. Aí aqui é a matriz, vai começar todo mundo zerado. Aí na primeira iteração, a gente vai começar a partir do primeiro caractere, né? Que vai ser aqui na posição 1, lembrando que a gente começa indexado por 1. Aí nesse caso, ele vai ver a solução da string vazia, mais o teu grupo atual, que é apenas A, que é apenas 1, né? Então ele vai setar 1. Por exemplo, ele vai ver ali, né? A composição. Por isso que a gente cria o zero, né? O grupo zero é meio que o grupo vazio, só para eu não ficar acessando fora da matriz. Aí vou ver ali zero. Aí vai ser zero mais o tamanho do meu grupo atual, que é apenas o A, né? O meu grupo atual é apenas esse cara. Então, vai dar 1. Pronto. Aí a gente vai agora, considerando o K, né? Agora que eu possa remover esse caractere. Basta remover o único caractere que sobra, né? Então ele vai ver com zero ali. E aí. Espera aí, deixa eu só ver se. Disso, já setou zero. Aí não precisa ver com K, né? Quando o K é maior do que a string, a gente não nem olha, então já foi aqui pro próximo aqui, que agora considerando os dois primeiros caracteres. Aí, de novo, vou considerar usando ele ou não, né? Aí sem usar ele, seria pegar um apenas, né? E isso, e remover, né? Então, e remover o atual. Então seria a resposta. Não, minta, aqui é o zero, sem remover ninguém. Então vai ser 2, né? Vai dar 2. Mas aí, ó, no K igual a 1 aqui, aí você vai ver agora que ele vai olhar para essa posição aqui, né? Que fosse considerado tirando o A atual, né? Então vamos ver aqui. Aí ele foi lá e botou a 1.
Ele vai sempre olhando o anterior, é que eu não consegui marcar tudo, né? Mas eu fui marcando meio que conforme eu vou olhando os tamanhos menores. E tá meio. E também tá na transposta, né? Então talvez fique mais difícil de entender. Mas a ideia é essa, ali. Eu marco para a posição atual, eu vou olhando, como eu falei, que nem ali eu fui falando antes, eu vou olhando para o tamanho das strings menores, assumindo que eu tô tirando tudo para montar com o meu grupo atual. Aí eu vou guardando o tamanho do meu grupo atual e somo com o tamanho do grupo que acabou, que é o grupo restante. E aí vai. Aí se eu rodar isso aqui até o final, deixa eu aumentar a velocidade. Aí ele vai preenchendo aqui, ó, se tu for ver no final aqui, e ele anda só até onde pode, né? Porque assim que ele tira todos os K, já acaba. Mas a resposta vai estar na última posição dessa matriz, que é quando a gente considera exatamente o K que a gente recebeu e o tamanho da string toda. Então, por isso que a gente divide, né? A gente vai resolvendo por tamanho como se fosse a string menor, porque a gente sabe resolver, os casos bases. E quais são os casos bases? É quando a string é vazia e quando não tem nenhum K, né? Esses dois casos base aqui, com base neles, a gente já consegue ir resolvendo tudo. Então, professor dinâmica é bonita por causa disso, né? Mas é difícil modelar isso. Mas uma vez modelado, o código talvez não fique tão complexo. Agora vamos aqui para o código. Talvez vai ficar muito difícil de entender, mas vamos que vamos. Então, beleza. Aí agora a gente tem aqui a programação dinâmica, então a gente criou aqui a matriz. Como a restrição do problema aqui é só até 100, aí criei aqui uma matriz, se deve ser 110, podia ser 101, porque a gente não está indexando por zero, né? Porque se botar 100, aí vai, no 100 vai dar ruim. Então tem que botar 101 pelo menos. Aí beleza, a gente vai começar aqui do 1, né, na linha, que nem a gente viu aqui, né? E aí para a coluna, né, dos Ks, primeiro a gente vai começar com K igual a zero. Aí beleza. Aí conforme a gente vai andando para trás, para ir comparando, a gente precisa saber de duas informações. O tamanho do nosso grupo atual que a gente está montando e quantos eu precisei remover para montar esse meu grupo. Porque eu vou precisar descontar nisso no J na hora de pegar a solução anterior. E isso aqui eu vou somar na minha solução atual para comparar, né? Porque é o tamanho do meu grupo que eu consegui formar. Aí, como eu quero o mínimo, eu vou iniciar a minha variável setando o máximo possível. E aí, a primeira solução, né, de todas que a gente pode testar foi aquela que eu te falei que é e se eu tirar o caractere atual? Se eu tirar o caractere atual, é praticamente isso aqui está dizendo isso. Ó, se eu tirar o caractere atual, esse é o valor que vai ter, porque é o valor não considerando esse caractere atual com um j a menos, onde eu já posso usar meu j. Então, ou seja, eu usei meu j para ir até aquele momento já tirando ele. Então, aí aumenta um i e aumenta um j. Então, o i menos 1, j menos 1 fica i e j. Então, isso que está dizendo essa linha aqui eu estou removendo exatamente o caractere atual. Aí, show. Aí, esse fora aqui é aquela parte rosinha que foi subindo. Que a gente vai comparando agora, montando o grupo. A gente vai ir montando o grupo, né? Ou seja, a gente vai considerar o caractere atual e vai contando também quantos a gente tem que remover para montar esse grupo. E qual é a regra? Se o caractere for diferente do atual, lembrando que a gente está na posição i, e como o i não está indexado por zero, está indexado por 1, para acessar a string na posição certa, ele tem que botar i menos 1, né? Infelizmente, isso confunde um pouco, né? Se eu poderia ter escrito talvez de uma forma mais legível, mas confesso que é complicado. Aí a mesma coisa para o k. Então, como a gente está considerando tudo indexado por 1 e na string não é indexado por 1, a gente tem que botar menos 1 aqui. Então, ou seja, se o caractere k que eu estou indo ao percorrer é igual ao caractere inicial, a gente vai aumentar a contagem do grupo. E se for diferente, a gente vai aumentar a quantidade de elementos que a gente precisa remover. Certo? E a gente vai somando isso aqui. Aí, se em algum momento a quantidade de elementos que eu preciso remover for maior que J, já é impossível continuar. Então aqui ele já mata já e nem preenche o resto. E faz sentido, né? Pô, não consigo remover mais do que esses caras, então por que eu vou montar um grupo que eu preciso remover mais do que J? Ou paro. E aí, para saber o tamanho do grupo, é o seguinte: se tiver apenas um caractere, o tamanho do grupo é 1. Então, a solução do DPJ aqui atual vai ser o menor entre o valor que eu guardei nele até agora e o valor dessa solução considerando o grupo de tamanho 1. Ou seja, considerando apenas o caractere atual sem juntar com ninguém. Que seria
pegar ele, né, na posição aqui anterior, ou seja, no caso, já considerei o K, né, que ele começou exatamente naquele cara, eu vou pegar no caractere anterior que sobrou e quantos eu precisei remover para chegar até aqui. Então, porque eu tenho que tirar lembrando sempre de remover do J os caras diferentes, né? Mas isso tudo aqui desse if aqui é só para pegar o tamanho do grupo na verdade. Se eu for ver aqui, vai ser igual para todo mundo aqui essa linha. O que vai mudar é esse mais um, mais dois aqui, por quê? Porque quando o grupo tem apenas um cara, é apenas o caractere. Então o tamanho é um. Quando o grupo tem até 9 caracteres, né? Ou seja, menor que 10 aqui, e maior que um, ele vai ser dois caracteres, né? Que vai ser A e mais um número entre 2 e 9. Aí se ele for maior ou igual a 10 e menor que 100, vai ser três caracteres. A mais um número de dois dígitos. E se for 100 ou maior ou igual a 100, nesse caso, como a string só pode ser até 100, só existe o caso de ser 100. Aí quando é 100 é string mais 100, então são quatro dígitos. E é isso. Aí vamos rodar aqui para ver se passa aqui nos casos. A gente já viu na animação que passa. Mas eu vou submeter aqui, né, novamente, para mostrar para vocês que passa, né, no problema. Mas assim, a ideia é você conseguir pensar de forma abstrata mesmo o problema, viu? Tipo, você não precisa entender exatamente o que está acontecendo, você só precisa saber se eu sei a resposta dos estados anteriores e, tipo, se a partir dos estados anteriores eu consigo montar o meu atual e eu sei o caso base, eu respondo o problema. Programação dinâmica é meio que isso. A ideia é parecida de recursão, né? Quando você pensa recursivamente, por isso que eu fiz recursivamente as programações dinâmicas anteriores, porque tem muito essa pegada. Essa programação dinâmica é uma relação forte de recursão, né? Tem uma correlação ali nas ideias. Claro que programação dinâmica é um pouco diferente, uma técnica de você rever o problema de forma quase recursiva, né? Mas tem uma correlação. Então eu achei esse problema bem difícil. Confesso que eu tive que ler as dicas assim para ter um insight. Que, por exemplo, eu cheguei a pensar no estado certo, eu montei o estado certo, só que eu não estava confiante de que eu apenas olhando todos esses atrás assim já ia pegar todos os casos. Eu estava com um pouco de receio. Você fica, será que não tem algum caso não que eu tenho que remover ali, mas pegar do outro? Assim, eu estava me perdendo um pouco. Mas ele simplificou aqui que ele fala assim, não, ou eu pego o caractere atual, ou eu considero o caractere atual. E se eu considerar o caractere atual, vou ver até o máximo que eu consigo expandir ele e vou testar todas essas respostas. Então ele está testando tudo, né? Isso eu não tinha sacado na minha cabeça que isso já era testar tudo. É, Então acabou que eu tive que ler as dicas aqui, né? Que foi exatamente assim, essas duas dicas aqui eu não precisei ler, né? Mas essa terceira aqui foi a que me deu o start, assim, né? Tipo, que falou aqui, né? Tendo a soma do prefixo de cada caractere pode ajudar você a determinar se certo caractere C em algum específico range, tipo, quantos caracteres você precisa deletar para mergear todo mundo, né? Que é exatamente essa ideia de ficar crescendo ali para trás e tirando todo mundo do caminho que for diferente e vendo o que dá se eu faço isso. Então aqui tá, na real, ele tá testando as possibilidades. É como se ele estivesse testando aqui todas as possibilidades. Tá testando assim. Pô, se o meu caractere atual eu considerar apenas ele. Aí essa linha aqui. Pô, mas se no meu caractere atual eu considerar dois números, né? Número entre 2 e 10. Ele acaba testando mais, né? Ele acaba testando, tipo, não apenas com dois, mas ele vai testar com A2, com A3, com A4, A5, até A9. Então ele vai testando todo, literalmente com cada possibilidade. Porque, sei lá, às vezes em algum cenário específico faz sentido tirar três de um, quatro de outro e juntar, não sei, é uma possibilidade. Mas aqui ele realmente está testando tudo. Talvez por isso o problema seja tão restrito, né? O S seja só apenas até 100, porque já é ao quadrado, né? Tipo, que ele vai ter que percorrer esse for duplo aqui. E ainda vai ter que ficar fazendo esse for para trás, né? Que acaba sendo n ao cubo. Né? Para cada posição eu ando n, né? Mas é isso, galera. Espero que tenham curtido e até a próxima. E não se esqueça de se inscrever aí no canal, compartilhar. E pode dar um feedback. Assim, eu confesso que esse problema ficou muito difícil de explicar. Eu acho que faria mais sentido fazer um artigo escrito, para falar a verdade, porque falando assim, ainda mais sem um retorno através de vídeo, eu acho que fica muito claro. E eu também tomei noob dessa animação, eu só olhei essa ferramenta hoje, assim, de animação. Eu vou tentar dar uma olhadinha mais a fundo de como fazer de uma forma mais clara, tipo, botar
O que está exatamente acontecendo em cada passo, eu acho que vai facilitar. Mas é isso aí, galera. Até a próxima e valeu.